Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão do coração por aí? Esse é seu Bigode de Newton com convidados maravilhosos, eu tenho certeza absoluta, né? Contrariando todos os paradigmas da física, que você vai ter 100% de rendimento, 100% de aprovação assistindo essas conversas, né? Esses comentários que a gente faz aqui, essas instruções que a gente dá para a sua vida, para você ter muito mais rendimento e ser mais feliz. Bom, estamos aqui com esse nosso convidado ilustre, que eu tenho um prazer de chamar de amigo, de meu advogado, de... Ah, tá bom já, né? De agricultor? Não, de advogado mesmo. É uma piadinha horrível, né? Agora tem mais humor, né? Estamos aqui com Akira Chiarelli Kobayashi. Salva de palmas! Vamos lá! Uhul! Salva de palmas, né? E não sei se vocês separaram, mas agora a gente está com um visual diferente aqui, né? Câmeras Netflix approved. Então espero que vocês curtam. E esse é o meu maior comentário que eu faço aqui, o mais alongado. O resto eu convidado. Então, por favor, doutora Akira, você já foi apresentado aqui no programa, está aqui no card para vocês verem como é que vai ser quando foi a primeira aparição aqui no Bigode de Newton do doutor Akira. Mas agora a gente tem novos assuntos e assuntos muito mais atuais, ok? Então, por favor, doutora Akira, se apresente aí, conta um pouquinho do que você vai comentar aqui hoje com a gente. Bom, Vinícius, inicialmente eu agradeço ao convite, a possibilidade de participação aqui novamente do Bigode e trazendo temas de grande relevância, como, por exemplo, a questão dos reconhecimentos pessoais nas fases da delegacia, do Poder Judiciário. Também falaremos em relação à questão das provas digitais, que estão cada vez mais em evidência, né, e são utilizadas por todas as polícias, por todas as pessoas que dizem que estão produzindo provas, né, ainda mais hoje que nós estamos envolvidos com a tecnologia de uma forma muito mais aprofundada. Então, provas digitais hoje está sendo um dos principais temas de discussão, tanto no mundo jurídico quanto no mundo da tecnologia. Legal. Então, bom, já que você já fez essa menção, a gente vai começar basicamente falando então sobre as provas digitais. Doutora Akira, a gente vê muito aí hoje em dia nos grandes jornais, né, nos veículos de mídia, falar sobre, olha, eu tenho um print seu, eu tenho um print de uma conversa, eu tenho um vídeo, eu tenho uma foto. Dá para colocar áudio, dá para colocar vídeo de WhatsApp para o juiz analisar? Vinícius, qualquer elemento pode ser utilizado como prova. Então, por exemplo, um print de WhatsApp, um vídeo, uma foto, qualquer informação relevante para o caso pode ser utilizado como prova. A diferença é que hoje, no mundo digital, nós temos grande manipulação de arquivos digitais. Então, por isso se faz necessário cada vez mais ter cuidado com esse tipo de prova. Se nós não conseguirmos extrair essas provas da maneira correta, elas podem não ser úteis ao processo, elas podem ser descartadas. E eu te pergunto isso, por exemplo, se você fala para mim, eu tenho um print seu de uma conversa comprometedora, eu te digo, mas como você tem certeza que esse print é da conversa que você teve comigo? Como você talvez falaria para mim que você tem certeza que é? Que, por exemplo, que o meu celular não foi clonado? Como que você tem certeza que você conversou Pergunta muito comigo? interessante, eu gostaria muito de você explicasse isso. Como que é, assim, no ponto de vista jurídico, você explicar isso daí? Ou você vai ter uma perícia, com certeza. Sim, pode ser que tenha uma perícia. Mas, por exemplo, se simplesmente você tira um print, me manda e fala, você disse isso, ou fulano ou ciclano disse isso. Como que você garante que aquele print é daquela pessoa? Quem garante que você não pegou e trocou o número, o nome do contato simplesmente, tirou um print e falou, essa conversa é sua? Então, por isso, diante dessas questões, hoje a justiça vem entendendo, você não basta simplesmente você tirar um print e alegar que é daquela pessoa. Você tem que extrair essa informação de uma forma correta, de uma forma fidedigna, onde você possa
acompanhar aquilo que nós chamamos de cadeia de custódia da prova, ou seja, você tem a fidelidade da onde foi extraído, por qual meio foi extraído e a confiabilidade pelo modo de que essa prova foi extraída. Então, por exemplo, toda prova digital, ela gera, por exemplo, aquilo que nós chamamos de código hash. E qualquer alteração nesse arquivo digital altera o código hash. Então, para sabermos se uma prova digital foi manipulada ou não, é possível como? Verificando se o código hash é válido ou não, ou se houve alteração desse código. Então, essa é uma das formas. Interessante. E eu penso assim, né? Como você disse, talvez serviços de geolocalização possam também cruzar essas informações. Como assim a gente tem mais subsídios para provar isso daí? Certo, isso então depende daquilo que você quer provar. Então, tudo depende daquilo que você quer provar. Então, por exemplo, se eu estou falando numa conversa de WhatsApp, eu tenho que pegar aquela conversa, eu tenho que acessar por um meio confiável. Então, por exemplo, um software, o Verifact. Então, o Verifact é um software, é um sistema onde você acessa o WhatsApp, o Instagram ou qualquer outra plataforma digital, faz a captura do print por meio desse sistema, ele vai gerar um código hash e esse código vai todo dentro desse arquivo que vai ser gerado. Então, esse sistema dá a confiabilidade de que aquilo foi extraído daquele aparelho dessa forma e tem toda a cadeia de custódia da prova. Então, você tem modos de se extrair. Não basta simplesmente tirar um print e falar você falou isso ou você falou aquilo. Tem que se provar e tem a forma correta de se provar. Muito interessante. Então, eu entendo que hoje em dia que a gente tem visto muito, né, os grandes personagens, né, de história, Daniel Vorcar, os ministros do STF, aquelas conversas que vazaram, todas têm esse código hash, todas provavelmente têm aí uma fonte legal e elas são verdadeiras. O hash ele é uma sequência de números e que ele ele é fruto de uma sequência numérica e que pode ser feita uma equação para se confirmar a validade desse código. Né? Então, todas as mensagens, apesar da gente ver lá que elas são criptografadas e etc., elas são passíveis de serem verificadas. Tudo é possível de ser verificado. Ou seja, tomar cuidado com o WhatsApp. Exatamente. E a galera que manda mensagens pesadas, digamos assim, os famosos nudes da vida, né? Essas coisas, elas são arquivadas também e podem ser verificadas. Eu acho que muitas pessoas não possuem conhecimento no sentido de que vou, por exemplo, mandar uma mensagem de visualização única. Ainda que não seja, por exemplo, uma mensagem de conteúdo ofensivo, pornográfico ou qualquer coisa do tipo. No entanto, as pessoas acham que simplesmente por terem enviado de uma forma de visualização única, esse arquivo nunca pode ser recuperado. Isso não é uma verdade. Porque aquele arquivo foi enviado, existe base de dados daquele arquivo e isso pode ser recuperado por alguns sistemas, como, por exemplo, o Cellebrite, que foi utilizado e está em evidência, por exemplo, no caso do Banco Master, do caso do Daniel Vorcar. Então, assim, não existe arquivo enviado que não possa ser recuperado. Então, as pessoas têm que tem um prazo, assim, doutora Kira? Ou isso daí é assim, a pessoa pode ter mandado há 10 anos atrás, tem alguma coisa com restrição do tempo? Se esses arquivos estiverem dentro daquele aparelho celular, se existir um backup ou qualquer coisa do tipo, esses arquivos podem ser recuperados sim. Então a ideia é estar naquele celular. Naquele celular ou, de repente, também em nuvem. Aí sim. Backup em nuvem. Sei. Né? Agora, quando nós falamos da questão de geolocalização e tudo mais, isso serve para provar o quê? Todo aparelho pode ser rastreado. Tanto, por exemplo, em relação ao rastreamento normal do GPS, quanto em relação às questões do rastreamento para aquilo que nós chamamos da geolocalização pelas antenas de sinal da operadora de telefonia. Então, nós temos aí, o azimuth, né? Então, nós temos a geolocalização desses aparelhos de celular por conta disso. Então, assim, se o seu celular hoje está aqui, no local de gravação desse podcast,
nós conseguimos saber qual foi a antena que está recebendo o sinal de localização do seu celular. Nós conseguimos ter uma certa um raio Isso. de que da onde partiu esse sinal. Não conseguimos falar, por exemplo, com uma precisão de um GPS, mas Certo. conseguimos falar que o celular do Vinícius estava pegando o sinal da antena X, que está a uma distância Y da antena, e num raio de aproximadamente tantos quilômetros. Isso a gente Certo. consegue saber. Porque as ondas são esféricas, né? Que a gente tem toda a física aqui da coisa, pessoal. Depois a gente conversa mais sobre isso. Mas interessante, então, você ter mencionado isso. E agora eu quero puxar um outro assunto ainda dentro dessa parte, né? A gente vê muito hate, muito ódio, a gente falando sobre provas digitais, né? Imagino, então, que provas em Instagram, em Facebook, são até mais fáceis de serem obtidas. Porque, vamos supor assim, né? Eu escrevo uma mensagem ofensiva para determinada pessoa. É passível de um processo, é uma calúnia, é uma difamação, etc. E a pessoa pode provar que não foi ela que digitou aquilo, que alguém acessou a conta dela e simplesmente escreveu aquilo. Isso pode até acontecer. No entanto, até mesmo pelas questões da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, as plataformas hoje que disponibilizam esses serviços como Instagram, Facebook e outros, elas são obrigadas a deixar o registro desses domínios. Então, eles conseguem saber o IP de quem acessou, quem fez essa conta, aonde ela foi criada. Então, hoje é possível rastrear as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo ofensivo. Então, não existe esse negócio de falar que internet é terra sem lei, de que você pode falar aquilo que você quer, na forma que você quiser. Hoje tudo é rastreável, tudo é localizável. Interessante. E na questão, por exemplo, de áudios e vídeos, aí eu acredito que já seja mais fácil ainda de provar, né? O vídeo é um pouco ainda mais complexo, né? A gente está na parte aí de inteligência artificial e etc. Mas áudio, então, acredito que seja aí um território mais fácil de ser provado. Provado em que sentido você quer dizer? De você realmente falar assim, olha, não fui eu que mandei esse áudio. Então, mas aí nós temos uma diferença entre a pessoa afirmar que não foi ela que mandou ou que não foi ela que produziu. Eu tenho uma diferença. Interessante. Né? Então, eu falar que fulano, ciclano produziu aquele conteúdo de natureza ofensiva é uma coisa. Eu provar que aquilo foi divulgado ou não é outra situação. Né? Então, hoje sim, é possível fazer a verificação, tanto de forma pericial em relação se aquela voz corresponde à daquela pessoa, assim como, por exemplo, a questão das assinaturas e tudo mais, né, que eu posso fazer os exames grafotécnicos, então é possível fazer esse tipo de perícia, mas também eu posso provar que, de repente, aquela situação foi produzida, mas que a divulgação foi feita por uma terceira pessoa e quem a divulgou pode ser identificado. Certo. Entendi. Interessante esse ponto de vista, não havia pensado. O direito tem todas essas coisinhas, né? Todos esses ideais aí para a gente ir conversando. Mas legal, então você já falou sobre as provas digitais, não é um território sem lei, né? A gente está percebendo isso daí. Agora eu quero saber o seguinte. Mas só te interrompendo, né? Claro. E fica a dica para aquela pessoa que manda aquela mensagem de visualização única e acha que só porque fez isso dessa forma nunca vai conseguir, que vai conseguir passar ilesa, que nunca vai ser pega porque mandou com visualização única, acreditando que não existe registro. Tudo no mundo digital. A partir do momento que foi acessado, que foi enviado um documento, que foi enviada uma foto, pode ser provado e pode ser recuperado. Então as pessoas têm que se proteger e têm que tomar cuidado, tanto a pessoa que ofende quanto a ofendida. E é muito comum assim esses crimes de pessoa invadir a conta de outra pessoa, produzir um determinado material e a pessoa ser incriminada por isso e ela, na verdade, não foi ela? Ou é mais uma... Nessas questões, é justamente por isso que aí entra então a coparticipação e a cooperação dessas plataformas digitais até para verificar, por exemplo, de onde aquela conta foi acessada, por quem que ela foi acessada. Então, aí nós conseguimos cruzar informações e dados até para verificar se a localização daquela pessoa que era a detentora da conta, a proprietária da conta, se estava naquela localização e de repente a conta foi acessada num outro estado, eu já tenho de repente uma evidência de que não poderia ser a mesma pessoa que fez esse acesso. Então, existem formas de se provar
uma fraude ou não no caso. Interessante, muito bom. Legal. E aí, vamos lá, vamos dar sequência, então, que a gente tem alguns outros assuntos para conversar e estamos com um tempo assim meio corrido. Eu quero entender o seguinte, Akira. Então, teve um crime lá, né? Pode ser ele digital ou físico. E aí, vamos supor, né? Teve um assalto e a gente tem testemunhas e pegaram os possíveis assaltantes. Como funciona a parte do reconhecimento? Então, seja num crime digital, num crime físico, como que se dá esse reconhecimento? Olha, foram essa pessoa aí mesmo. Que é até como você comentou, tem que cruzar informações de torres de sinais. Como que alguém reconhece, do ponto de vista legal, uma possível vítima? Tá. Então, quando nós falamos de reconhecimento pessoal, nós estamos falando do reconhecimento daquela pessoa que praticou a infração penal, o crime, certo? Quando eu te pergunto, por exemplo, quando aconteceu algo com você, então digamos que você tenha sido vítima de um crime, uma das primeiras perguntas que é feita para você é o quê? Como essa pessoa era? Descreva essa pessoa, Descreva né? essa pessoa. Descreva essa pessoa. Então, as características da pessoa são fundamentais para que você inicie um reconhecimento válido. Por quê? Porque a gente se engana. Quantas vezes você não chegou para uma pessoa e falou, viu, eu acho que eu te vi em tal lugar, tal dia e tal hora. Aí a pessoa fala, mas eu estava na minha casa, ou em outra cidade, eu né? estava viajando. Então, isso já demonstra como a mente falha. Como o nosso corpo, de repente, se engana com falsas percepções e falsas imagens. Como várias vezes você, de repente, achou que tinha alguém no ambiente e nunca tinha ninguém. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o reconhecimento pessoal justamente por isso. Porque, de repente, eu reconhecer indevidamente uma pessoa pode gerar o quê? Uma condenação injusta. Então, eu não posso hoje, né? Então, com o avanço dessas questões, o reconhecimento hoje em dia ele não pode ser adotado como a única prova, o único elemento para se condenar uma pessoa. Justamente por isso. Porque o corpo erra, a mente falha, a mente se engana. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, falando de procedimento, de repente, você foi vítima e algumas pessoas, ou naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, foram presas, ou dias depois foram presas, e a polícia te chama e fala, precisamos que você realize o reconhecimento dessas pessoas. Qual é a primeira pergunta que o policial tem que lhe fazer? O que você acha? Primeira pergunta, olha, não sei. Tá, a primeira pergunta é, como era essa pessoa? Certo. Aí você vai descrever. Agora, cada pessoa tem uma característica. Então, imagina que a pessoa descreva e diga assim, olha, era um homem branco, com 1,70 m, cabelos castanhos e, por exemplo... Roupa escura. Roupa escura. Perfeito. Genérico. Genérico. Agora, quantas pessoas não são brancas, que têm essa altura, que usam roupas escuras e tudo mais? Então, assim, é muito vago. É claro que quando nós olhamos pessoas, fica mais fácil de falar, era esse ou era aquele e tudo mais. Só que o que a gente fala é, não pode existir a indução ao reconhecimento. Então, o primeiro passo, o policial vai perguntar para a pessoa as características. E essa pessoa que vai efetuar o reconhecimento, ela tem que falar o máximo possível de características daquela pessoa que está sendo acusada. E a partir desse momento, com essa característica, outras pessoas com características parecidas devem ser colocadas ao lado dessa pessoa que será reconhecida. Todas elas devem ser, por exemplo, numeradas e qualificadas. E então, a pessoa que irá realizar o reconhecimento facial da pessoa vai ter que indicar quem foi o responsável por aquela situação. Certo. Justamente por isso. Porque não pode existir aquilo que nós chamamos de show-up. Que seria o show-up? Eu coloco unicamente aquela pessoa e te pergunto, foi ela?
Ou nós prendemos essa pessoa É esse aí? e parece com aquilo que você falou. É. É essa pessoa? Porque a partir desse momento eu estou induzindo ao reconhecimento. Certo. Ou de repente vai te levar a falar, olha, parece. Mas parecer é ter certeza? Então, o direito penal, a parte criminal, ela não exige, ela exige a certeza. Eu não posso colocar alguém atrás das grades se eu não tiver a certeza de algo. Eu não posso ter essa brecha de um eventual erro que isso pode resultar numa injustiça indevida. Uhum. Né? E eu acredito até que é por esses motivos, né, doutora Kira, que, por exemplo, cicatrizes, tatuagens, talvez marcas que são características da pessoa pesem mais mediante a outras mais genéricas, digamos assim. Com certeza. Antigamente, Vinícius, acontecia muito de repente a polícia falar assim, olha, o senhor foi assaltado, a senhora foi assaltada, e nós temos aqui imagens de pessoas que estão sendo investigadas. Você não quer dar uma olhadinha e ver se não é nenhuma dessas? Tá, a pessoa vai ali com Ela certeza. olha, né, e fala, olha, parece esse aqui. É isso. Aí, normalmente, depois tinha aquela conversa informal, então, do tipo, ó, vamos chamar ele e a senhora vai ter que falar, o senhor vai ter que falar que, então, era essa pessoa, né? Porque vai ter audiência e tudo mais. Uhum. Né? Então, existia muito disso e muitas pessoas foram condenadas indevidamente por isso. Então, por isso, hoje, regulamentou-se essa questão do procedimento para a realização do reconhecimento pessoal. Eu posso te contar até um caso prático que eu tive. O meu cliente ele estava sendo acusado de ter praticado alguns assaltos. No entanto, as vítimas diziam: a pessoa que me assaltou estava de moto e usava capacete. Nossa, difícil, hein? Então, assim, fica difícil de você conseguir fazer o reconhecimento de uma pessoa. Por quê? Porque ela estava de capacete. Uhum. Como que você vai falar que era aquela pessoa somente, de repente, pelas características da roupa? Muito Não difícil. tem como, né? Só que, nesse caso específico, tinha uma situação muito peculiar. Uma das vítimas dizia assim, eu reconheci porque estava com a viseira do capacete aberta. Muito legal. Quando você fala, está com a viseira aberta, qual que é a primeira parte que você enxerga dessa Os pessoa? olhos, sem dúvida alguma. Os olhos. O que esse cliente tinha? Ele tinha não sei se poderia ser classificado como uma doença, né? Uhum. Porque ele tinha um negócio que nós chamamos de heterocromia. Os olhos de cores distintas. Um olho de cada cor. E é muito evidente. Se você olhar a foto, você consegue ver um olho extremamente azul, outro olho extremamente castanho. Nossa. Agora, quando eu perguntei para a vítima, tá, o senhor viu essa pessoa com a viseira aberta. Qual era a característica que o senhor poderia me citar do rosto dessa pessoa que torna ela inconfundível? Ele falou, o jeito do rosto. Mas por que não citou o olho que era o ponto mais visível? Né? Então, nisso nós já podemos ver, de repente, assim, um erro no reconhecimento. E o meu cliente falava, eu não fui colocado perante outras pessoas com características parecidas, eu fui colocado sozinho e falaram que era para ele falar que era eu. Então, assim, daí da importância de se regulamentar e ter um procedimento feito da forma correta e legal para se evitar injustiças. Com certeza. Eu imagino o tanto de gente que já deva ter sido condenada e, claro, né, o tanto de gente que também já foi condenada corretamente. Né? A gente tem o correto e o incorreto ali contrastando. Então, por isso que talvez esse julgamento, às vezes, é melhor se você não lembra de características específicas, né? Ficar evidente para não acusar. Você está falando isso, né? E eu vou só fazer um comentário rapidinho aqui, que assaltaram a casa vizinha minha, e eu que fui lá, né? Falei, o que está acontecendo aí? Estavam roubando os materiais num salão de beleza. E eu que fui lá, o pessoal viu que eu estava chegando, deram uma migué, assim, uma mentira bem rápida, e acabaram saindo, né? E aí a polícia chegou a pegar alguns suspeitos, né? E falaram, olha, você gostaria de participar e reconhecer? Eu falei assim, gente, estava escuro, né? A pessoa estava utilizando roupas escuras,
E eu não posso afirmar com certeza como é que é o rosto ou outras características, porque eu também estava ali numa situação de fuga, né? Fuga ou luta. Então eu estava ali e não me marcou a esse ponto, então eu prefiro assim, né? Graças a Deus não foi tudo que dá para recuperar, é complicado, é muito difícil, a gente fica muito chateado por uma situação dessa, mas é como você disse, é melhor às vezes evitar esse pré-julgamento, né? Acho que eu acredito que o maior erro deva ser isso. E outra coisa, o reconhecimento ele pode ser pessoal, ele pode ser feito também, por exemplo, por fotografias. Né? Então, podem ser apresentadas fotografias para a pessoa que foi vítima fazer o reconhecimento, isso pode acontecer, o reconhecimento por fotografia. No entanto, no reconhecimento por fotografia, a mesma situação. Deve ser apresentadas fotografias com pessoas de características semelhantes àquela que está sendo acusada, para que então o reconhecedor tenha plena convicção e certeza da pessoa que ele está reconhecendo. Senão isso também pode gerar uma nulidade no processo de investigação. E eu até imagino que assim, né? Deve ser muito complicado em crimes que a pessoa foge, porque nós homens, a gente pode fazer a barba, já dá outra visão, né? Corta o cabelo. Isso acontece? Acontece, mas o mais interessante, até voltando nessas questões digitais, é que hoje a polícia trabalha muito com os reconhecimentos faciais. Né? Então, as características únicas, até mesmo, por exemplo, como aquele sistema de São Paulo, né? Que do carnaval que a gente vê, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia fica muito mais difícil de uma pessoa realmente falar que não foi ela se tiver um registro de uma câmera ou algo do tipo. Porque com o reconhecimento facial e com o aumento do banco de dados, de informações, fica praticamente impossível da pessoa, se de repente existir uma prova digital, dela não falar que foi ou não foi ela. Inclusive, essa é uma segurança, até mesmo porque, se ela falar não fui eu, mas tem um registro com qualidade que seja possível fazer o comparativo entre as pessoas, fica fácil até para você falar que não foi aquela pessoa e de repente não acusá-la injustamente. Legal, interessante, doutor. Olha, quanta informação, né, gente? Que a gente vai pegando assim, coisa que a gente vai aprendendo aí e literalmente tem que aplicar na vida real. Mas eu quero saber o seguinte agora, né? O senhor é um advogado que vem em ascensão aí, crescendo, né? Grandes casos. E como que assim, né? Você está num grande caso hoje em dia, né? Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Como que é um advogado aí em casos em que a mídia está assim, performando bastante, está tendo bastante repercussão? Conta aí pra gente. Certo, eu acredito que você esteja falando do caso Henri Borel, daquele menino que veio a falecer, infelizmente, né, no Rio de Janeiro. E existe acusação contra o padrasto, que é o Dr. Jairo, e a mãe, a Monique, né? Que então nós tivemos aí o júri popular, que por uma questão de estratégia e necessidade da defesa foi necessário realizar o que nós chamamos de abandono do plenário. Então esse julgamento ele foi adiado e será retomado agora no dia 25 de maio. Né? Então eu acredito que você esteja falando isso. Agora sim, nós temos N variantes em relação a esse caso. Nós temos a questão toda da imprensa, a questão da comoção social. Então, para lidar com esses casos de uma forma onde a mídia está em cima, nós precisamos o quê? Trabalhar com fatos e provas. Ninguém fala nada que não está no processo. Ninguém diz nada que realmente não está provado no processo ou que tenha uma base para se comprovar. Simplesmente o falar ou eu acho que ou penso que seria isso não existe, isso não pode ser validado. Né? Então, assim, todas as informações que pelo menos nós da defesa falamos e estamos trazendo para os jurados, né, são todas baseadas nos elementos do processo. Legal. Queria que você explicasse, então, assim, brevemente, que é até uma curiosidade que eu tenho, né? Quando um caso vai a júri popular e o que é o júri popular? Bom, primeiro, o júri popular, ele só julga os crimes contra a vida. E o principal deles é qual? O homicídio, certo? O homicídio é o crime, então, mais comum. E aí eu até te pergunto, Vinícius, o homicídio, ele realmente é um crime que depende da vontade da pessoa de praticá-lo ou, de repente, todo mundo está sujeito a praticar um homicídio? O que você acha?
Olha, eu acredito assim que do ponto de vista legal eu não sei responder isso, mas sim, um acidente todo mundo, eu acho que tem carteira de motorista tá passível disso, né? E uma legítima defesa, algo do tipo. Então, sim, do meu ponto de vista, assim, quem sou eu também para falar? Mas acredito que podemos ter muita influência aí de não querer cometer e acabar cometendo. Sim. Então é algo que de repente você não está. Você nunca imagina que de repente você pode querer cometer um homicídio. Inclusive a lei, no artigo 121 do Código Penal, diz matar alguém. A lei não diz é proibido matar. Né? O Código Penal ele diz matar alguém, pena de. Né? Então, a partir do momento que você pratica o crime, o tipo penal, você passa a responder por aquela pena. Claro, nós temos aí o que nós chamamos das excludentes de licitude, como, por exemplo, você citou, a questão da legítima defesa, certo? E a legítima defesa ela pode ser pessoal, quando eu me defendo daquela injusta agressão, ou de terceiros. Então, por exemplo, de repente você está sendo assaltado à mão armada e eu te defendo protegendo a sua vida. Certo. E de repente mato essa pessoa que estava lhe causando esse mal injusto. Nesse caso, eu pratiquei aquilo que nós chamamos de legítima defesa de terceiros. E também posso ser beneficiado com a questão da excludente da ilicitude e não ser punido por esse crime. Claro, né, que isso pode ser... posso ir para júri popular e tudo mais, mas é exatamente isso. Então, os crimes praticados contra a vida vão para o júri popular. O júri popular, eu terei uma votação de pessoas da sociedade. Então, pessoas da sociedade são escolhidas para participarem desse julgamento. E essas pessoas, que serão no total de 7 jurados, são elas que, durante o julgamento, né, e ao final de todo o procedimento legal, farão os votos. Votarão sim ou não de acordo com as perguntas que nós chamamos de quesitos que serão realizadas. Então, por exemplo, terá uma pergunta. Eu vou colocar até de uma forma mais prática e não tão jurídica para facilitar, né? Você considera que fulano praticou o crime? Aí o jurado vai responder sim ou não. Mas bom, legal. Agora você mencionou um ponto interessante, que eu tenho bastante curiosidade também. Como que funciona assim, a seleção dessas pessoas? Elas são escolhidas randomicamente, aleatoriamente, e pelo que eu entendi, elas não têm contato, ficam 2 e 2 dormindo, né? Em cada quarto. Qualquer pessoa pode ser. Explica melhor isso. Então vamos por partes. A questão da escolha e seleção dos jurados, assim, existe uma lista de jurados. Você, de repente, pode chegar, ir no fórum e falar, olha, eu quero ser jurado. Né? Mas isso não significa que você vai obrigatoriamente participar do júri, porque existe uma lista de jurados. E esses jurados, aquelas pessoas que querem participar, elas serão sorteadas para se definir quem participará daquele julgamento. Tanto a acusação quanto a defesa podem aceitar ou dispensar alguns jurados. Né? Então, mas vocês têm acesso ao, digamos assim, o currículo das pessoas? A lista de jurados ela é pública. Mas com o currículo dela, assim, o que ela fez ao longo da vida, como é que é isso? Você tem o nome completo, você tem a profissão, então você tem os dados básicos das pessoas, tá? Então ocorre exatamente isso. E aí então cada parte pode dispensar até 3. Então de repente você foi selecionado, mas eu entendo por qualquer motivo que o seu perfil não me interessa, eu posso falar que eu te dispenso e aí você não vai poder participar desse júri. Ah, legal. E aí entra outro e você pode falar, esse daqui também não. Sim, mas até um número de 3. Depois disso, tá. Você é obrigado a aceitar. Nossa, então é uma coisa bem assim... Sim. Agora, isso que você me perguntou em relação a ficar separado e etc., o que acontece? A partir do momento que os jurados foram escolhidos, eles são obrigados a ficarem incomunicáveis. Então, por exemplo, antigamente nós não tínhamos celular, hoje nós temos. Então, os celulares são recolhidos. Essas pessoas não podem conversar entre si em relação à questão do caso, tá? Então, assim, também não é aquele negócio de você vai ter que ficar quieto. Se o julgamento, por exemplo, durar uma semana, você literalmente não vai poder falar nada. Não, você pode falar, você pode conversar com outras pessoas, mas você sempre será vigiado e não pode falar sobre o caso.
Mas mesmo com quem você está no quarto ali, não pode falar sobre o caso? As pessoas ficam em quartos separados, normalmente. Ah, sim. Né? São todas, se, por exemplo, esse julgamento durar mais de um dia, são levadas para um hotel ou para instalações individualizadas para que não ocorra qualquer tipo de comunicação. Entendi. Então, por exemplo, cada quarto fica uma pessoa e na hora que eles se reúnem, eles... São todos monitorados por oficiais de justiça que acompanham tudo o que acontece entre os jurados. Mas então não acontece como... Tem um filme famoso, né, que acho que é o Jurado número 2, se não me engano. É um filme que fez a Mula e etc. Eles não conversam, não fazem reunião entre si para... Não. A decisão de cada um é individual. A decisão de cada jurado é individual. E quando eu inicio a votação, eu sempre inicio. São 7 jurados que serão escolhidos e eu inicio a votação. A partir do momento que eu atingir a maioria, então, por exemplo, comecei a votar, atingi o número de 4, já deu a maioria de 7. Eu paro a votação e não continuo. Até mesmo para quê? Para que não haja a certeza de como os jurados votaram, não é mesmo? Então, por exemplo, se de repente 4 já votaram a favor da condenação e os outros 3 contra, ninguém vai saber se os outros 3 realmente votaram contra ou a favor. A partir do momento que eu atingir o número da maioria, eu paro a votação. Ah, interessante. E como é que é esse sistema de votação? Eles vão votando... A votação ela é sempre em cédulas. Então, todos os jurados eles receberão cédulas com a palavra sim e com a palavra não. Essas cédulas elas são colocadas dentro de uma urna e então o juiz vai retirando essas células da urna e fazendo a contagem dos votos. Entendi. E agora eu queria, para a gente chegar já mais no final aí, você explicar como é que é esse procedimento de um abandono de plenário. Então, vamos supor, isso pode acontecer também não só num júri popular ou é só em júri popular, não entra ninguém para substituir, tem que ser remarcado. Como que acontece isso? O que acontece? O abandono de plenário é algo que ninguém gosta de fazer. O abandono de plenário ele é ruim para a defesa, ele é ruim para a acusação, ele é ruim para o Poder Judiciário. Por quê? Porque eu paro aquele julgamento. Né? Então, assim, não existe vontade das partes em abandonar o plenário. E o plenário ele só acontece abandono de plenário no júri. Porque Júri popular. O júri popular, porque todos os outros procedimentos não são levados a júri. Né? Então, todos os outros crimes que não são crimes contra a vida são audiências normais, não é o júri popular que decide. Então, o abandono de plenário só pode acontecer nos procedimentos do Tribunal do Júri. Esse é um primeiro ponto. Mas, por exemplo, em um fórum da vida, né? Você não pode abandonar você, o outro advogado, né? O defesa, acusação, promotor, etc., você não pode abandonar ali. A audiência, você diz. Então, Isso, por exemplo, audiência. vamos falar de um procedimento de tráfico de drogas. Isso, perfeito. E, de repente, eu digo, não vou continuar nessa audiência. É isso que você talvez Isso, seja a sua pergunta. exatamente. Sim. Entendo eu que não é correto fazer o abandono. Porque você tem formas de fazer constar na ata da audiência aquelas nulidades que você está observando. Então, por exemplo, você verificou que tal direito do seu cliente não foi respeitado. Então, você pode fazer isso constar na ata do julgamento daquela sessão de audiência e questionar essas nulidades em eventual recurso para as instâncias superiores. Ah, entendi. Tá. E aí, no caso, então, do júri popular, tem-se o abandono, é remarcado e não pode entrar ninguém no lugar. Pode entrar. Inclusive, por exemplo, no caso do Henri Borel, a juíza determinou que nesse próximo júri que já está agendado, caso ocorra novo abandono de plenário, a Defensoria Pública assumirá o caso imediatamente. E como é que daí funciona a partir disso, o defensor público? A partir disso, o defensor público assume o lugar da defesa constituída e ele então vai realizar todos os procedimentos, mas como aquilo que a gente já sabe, a Defensoria Pública ela é a defesa patrocinada pelo Estado, né, por um defensor público. Entendi. Então, o processo segue normal com o defensor público. Né? Mas essa questão do abandono de plenário, no caso específico, em Henri Borel, ela só ocorreu por quê? Porque nós, da defesa, conversamos com a juíza, apontamos provas que eram imprescindíveis de serem realizadas, diligências que eram imprescindíveis de serem realizadas, provas que tinham que ser apresentadas para os jurados e que são de extrema relevância,
e elas foram ignoradas. Entendi. Então, nós não poderíamos prosseguir num julgamento onde existiam provas de extrema importância e essas provas não poderiam ser apresentadas para aquelas pessoas que eram as interessadas, que eram os jurados, né? Então, como houve essa resistência injustificada da juíza, então nós não tivemos alternativa a não ser abandonar o plenário. Então, não foi uma questão do tipo, a defesa se utilizou disso como estratégia para que esse julgamento fosse adiado. Não, não foi isso. Foi que nós temos provas a serem produzidas, nós temos fatos de extrema relevância para o caso e que no final importa não para nós defesa, importa para aqueles jurados que vão julgar o caso, entenderem o contexto dessa situação, né? E então decidir o caso da melhor maneira. Então nós não poderíamos admitir que uma pessoa fosse julgada, independente se é Jairo, se é Monique, independente do caso, nós não podemos admitir em hipótese alguma que alguém vá a julgamento considerando que existem provas de extrema relevância para o caso e que não estão sendo trazidas para avaliação dos jurados, que são as pessoas que vão decidir aquele caso. Legal. Não, interessante você mencionar todo esse ponto de vista, doutora Kira. A gente vai aguardar, né, agora aí nos próximos capítulos, né? Mas foi muito bom você ter explicado para a gente realmente entender como é que funciona isso, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, que eu não procurei saber mais também sobre o assunto, mas que a gente tem uma ideia que deveria ser apresentada até nas escolas, né? Entender como é que é essa parte do júri popular, porque são pontos muito relevantes que você trouxe aqui, tá? Então, eu gostaria de agradecer muito, doutora Kira. Olha, maravilhosa essa conversa. Uma mensagem final, deixa uma mensagem final aí após a conversa, que você vai voltar várias vezes aqui, né? Você é um convidado nosso cativo aqui do programa. Por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participação aqui do podcast, dizer que é sempre bom conversar com vocês e trazer informações que entendo ser de relevância e de conhecimento para todo o público aqui do canal, né? E gostaria de dizer que sempre também me coloco à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas, para a gente debater esses temas que de repente nós não damos relevância ou importância até que de repente aconteça conosco, Com né? certeza. E me coloco à disposição novamente e agradeço demais a oportunidade aqui de estar com vocês aqui. Legal, deixa suas redes, por favor, nossas redes aí. Bom, vamos lá. Quem quiser me seguir, meu Instagram é @adv_akira e lá você me encontra, acompanha meu conteúdo, acompanha o conteúdo também do canal com os cortes e podemos interagir por lá. Legal, gente. Olha, esse é o seu Bigode de Newton Podcast. Estamos chegando ao final. Eu agradeço muito a sua atenção, toda seus comentários que vocês fazem, que ficam muito legais, seus likes. Deixa like, a gente ajuda demais o canal, visualiza, pausa, vê de novo, etc. Mas a gente fica muito feliz com toda a atenção de vocês e esse carinho que a gente recebe. Olha, estamos ficando famoso, viu, doutora Kira? Ficando famoso e isso é muito importante para a gente, é o maior reconhecimento. Eu me despeço por aqui. Valeu, pessoal. Siga, compartilha e eu fui. Valeu, gente. Até mais e até o próximo.